Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa, que é fonoaudióloga, doutora pela Unifesp e diretora da Fonoevidência, especialista em comunicação para lideranças corporativas. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Ô, Vanessa? Liberar o microfone agora sim, e agora a bom imagem. Agora sim. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e com você? Tudo bem. Tudo certo. Ô, Vanessa, não basta Eu deixei a o gente estar... microfone desligado. Eu deixei o microfone desligado para ver se vocês estavam atentos. Isso. Muito bem, Você está estamos. prestando atenção. É isso, porque não basta estar atento, tem que dar sinais de que estamos atentos, Vanessa? Tem que dar sinais de que estamos atentos sim, Michele. E é muito importante a gente pensar sobre isso e pensar sobre os nossos comportamentos nas nossas interações. Eu trouxe uma pesquisa aqui muito interessante que foi publicada esse ano na Harvard Business Review, falando sobre isso. A importância da boa comunicação quando a gente precisa melhorar as nossas habilidades de escuta e as nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Sabe aquelas reuniões que você sai dela achando que você passou uma mensagem que todo mundo entendeu e depois você descobre que não, as pessoas não entenderam? As pessoas só entendem se você marcar a festa de fim de ano. As outras coisas não vão entender. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Essa pesquisa que foi publicada no Journal of Experimental Psychology, by Collins, ela foi realizada por Alison Brooks e a Julia Minsos e outros colaboradores. E foi publicada na Harvard, como eu comentei. Ela revela que muitas vezes as pessoas parecem estar prestando atenção, mas as mentes estão em outro lugar. Elas podem estar sorrindo e acenando com a cabeça, mas na verdade estão pensando no último episódio da série que favorita, ou no jogo de futebol da noite anterior. Nesse momento, você ter acabado de fazer isso. Pode estar pensando sobre o que eu falei, ou repassando, por exemplo, a sua agenda do dia, pensando se esqueceu alguma coisa em casa. Para entender melhor essa dinâmica, os pesquisadores realizaram um estudo com 200 pessoas, que conversaram com elas 25 minutos pelo Zoom. A cada 5 minutos, os participantes eram questionados se as mentes estavam divagando ou se achavam que a mente do parceiro estava divagando. Então, uma pesquisa que avaliou tanto falante quanto ouvinte. E os resultados foram esses. 24% das vezes o ouvinte não estava prestando atenção. 31% das vezes as percepções de atenção do ouvinte e do falante não correspondiam. 19% das vezes o orador pensava que a outra pessoa estava ouvindo, quando na verdade não estava. E 12% das vezes o orador não achava que a outra pessoa estava ouvindo, quando ela estava. Você vê que o comportamento, a mensagem também visual que a gente passa da escuta, ela engana. Às vezes a gente balança a cabeça, né? Passa mensagens de arregala os olhos, pega uma palavra ou outra, mas não está prestando atenção em tudo. E o outro acredita que está. Essas percepções erradas podem ser problemáticas no nosso dia a dia, porque o ouvinte perde informações importantes daquele momento. Então, isso oferece um grande gasto energético. Sentir-se ouvido, gente, é essencial no relacionamento saudável, seja entre casais, pais e filhos, colegas de trabalho, ou entre um paciente e um médico, por exemplo. No ambiente de trabalho, quando os funcionários percebem que eles não são escutados, isso começa a trazer graves problemas de relacionamento. Então, eu trouxe algumas orientações aqui. Como você pode prestar mais atenção no ambiente de trabalho, nas conversas? Primeiro, quando alguém fala, essa pessoa deve verificar a atenção dos outros. E ela pode fazer perguntas como: eu fui clara sobre isso? Qual parte você considera que não está claro para você sobre o que eu falei? Provavelmente, se você perguntar, vocês entenderam? As pessoas vão responder que sim. Então, faça outro tipo de pergunta para manter a atenção. Faça pausas durante a sua fala e perguntas novamente. Essas perguntas vão trazer as pessoas de volta e fazer com que elas entendam os próximos passos daquilo que está sendo falado. Ofereça feedback verbal
e faça perguntas novamente. As nossas interações, elas acontecem muito mais por perguntas. Admita falhas, isso é importante. Se você perceber que você não estava prestando atenção, peça desculpas e peça para o orador repetir aquilo que você disse. A comunicação eficaz é um desafio para todos nós. Quando você reconhece as suas limitações e trabalha para melhorar, pode fazer uma grande diferença na sua vida e nas suas relações, e inclusive com os filhos em casa, porque os filhos observam a gente. Então, nós somos um ótimo ou um mau exemplo nesses casos. Lembre-se que ninguém é perfeito e quando você faz um esforço consciente para realmente ouvir e para fazer com que ajudar as pessoas a te ouvirem, você pode melhorar significativamente as suas interações e, consequentemente, o ambiente de trabalho. Se você quer mais informações, tem lá no canal Comunicação Consciente do YouTube, da Nova Brasil, e no meu Instagram, Vanessa Pedrosa Fono, ou no LinkedIn, Vanessa Pedrosa Fono. Eu vou adorar dar atenção para você lá também. Muito bom. Não vai fazer nenhuma pergunta pra gente, pra saber se a gente tá prestando atenção? Eu vou. Michele, qual foi a parte que mais te chamou a atenção sobre a estratégia? Essa questão aí das perguntas, eu achei legal, porque quando você vai interagindo e vai fazendo perguntas, você força a pessoa ali, de certa forma, a refletir sobre o que você está falando. E o que eu acho legal também é você ter a via de mão dupla que você citou no final, né? De quem está acompanhando a conversa, se em algum momento dispersar, dizer, olha, eu perdi isso aqui, dá para você se repetir novamente? Porque muitas vezes você é invadido por pensamentos, ainda que você não queira, seja pelo jogo de futebol de ontem, seja pelo boleto que vai vencer, e numa conversa isso pode acontecer. Então acho que é bacana você dizer que quem está ouvindo também tem que ser humilde para dizer, eu não prestei atenção aqui. E tomar cuidado e não ficar fazendo cara de que tá super atento e não tá, porque isso é pior ainda, né? Eu não sei o que é pior, na verdade, você falar com uma pessoa que você vê que nitidamente ela não tá prestando atenção no que você tá falando, ou naquela pessoa que aparentemente dá sinais de que tá prestando atenção e tá em Marte, né? Verdade. Aprender a ler esses sinais é muito importante também, se ficar atento ao outro. E você não faz pergunta para fazer com que o outro seja descoberto na desatenção. Isso. Mas você faz perguntas para trazer ele para a conversa, para retomar aquilo que você considera importante que ele não perca. Porque se você fizer isso, você vai constrangê-lo. E isso quebra também as relações, né? Então você, com o passar do tempo, aprende a trazer ou retomar pontos importantes. Então, por exemplo, olha, sobre o que a gente falou aqui hoje, a gente falou sobre escuta, formas de você manter a atenção das pessoas e de trazê-las novamente para as mensagens. Não esqueçam disso, tá? Esses pontos, quando você traz, você retoma a conversa, melhora a atenção do outro e você vai garantir que você tem chances de ser mais entendido. Nem Rapidinho, sempre será. O José Carlos de Recife, ele falou assim, não entraria naquela regra do 80-20, onde pelo menos 20% de tudo que ouvimos se perde, Vanessa? Sim, essa é uma regra interessante. Quando a gente fala, a gente já tem que partir do princípio de que nós não seremos completamente compreendidos. Por isso que quando você finaliza uma conversa importante, você pode retomar os pontos principais. É claro que você não vai fazer isso o tempo inteiro, mas você vai fazer isso em conversas importantes, em reuniões importantes. Você reuniu as pessoas para discutir alguma coisa, você precisa finalizar aquilo ali, repetindo o que foi considerado, chamar para ação. Pessoal, o que eu espero de vocês nesses próximos dias é que vocês façam isso. Porque quando você diz isso, você considera que toda comunicação tem falhas. É isso. Tá certo. Muito bom, Vanessa Pedrosa, sempre com a gente também aqui às quintas-feiras. Obrigada por hoje mais uma vez, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, ouvinte. Obrigado, Tchau, Vanessa. tchau.